Quando você foi tirar sua carteira de motorista, você teve que fazer um exame médico, certo? Isso acontece porque o Detran quer ter certeza que você tem condições físicas adequadas para poder dirigir com segurança. Então, se você para dirigir um carro você precisa fazer exame médico, você acha mesmo que para pilotar um avião você não precisaria? Imagina a cena. Você está no avião comercial quando de repente a aeromoça diz no alto-falante: "Senhores passageiros, nosso comandante teve um ataque cardíaco e morreu. Por isso, não há ninguém no comando da aeronave. Estamos voando em direção ao solo. Se por acaso houver algum padre a bordo, favor se identificar na chamada de comissário." É inadmissível, né? Então, para evitar que situações como essa ocorram, existe um exame médico que o pessoal envolvido de forma direta na aviação tem que fazer. Repare que eu disse pessoal envolvido de forma direta com a aviação. Eu não disse pilotos. Isso porque não são só os pilotos que têm que fazer esse exame. Comissários de bordo, mecânico de voo, piloto de planador, piloto de balão, até mesmo piloto de VANT, que é veículo aéreo não tripulado, ou seja, piloto de drone, tem que fazer esse exame de saúde. Ao ser aprovado nesse exame de saúde, você vai ter o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Nesse vídeo eu vou falar exatamente o que é o CMA, qual a validade dele e como você pode fazer para obter o seu CMA. Lembrando que você só pode pisar a bordo de uma aeronave como tripulante se você tiver o seu CMA em dia. Então, se você quer saber exatamente o que é o CMA e como obter o seu, assiste esse vídeo até o final. O CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, é um documento que ele é emitido pela ANAC após a aprovação na inspeção de saúde, que certifica que o tripulante está apto, tanto física quanto psicologicamente, para exercer funções a bordo de aeronaves. Ou seja, sem o CMA, ou então com o CMA vencido, o tripulante fica proibido de exercer uma função a bordo de uma aeronave. Não pode ser piloto, não pode ser copiloto, não pode nem mesmo ser comissário de bordo, nem mecânico de voo. Ah, mas Rodrigo, eu só vou voar sozinho na minha aeronave, eu sou piloto privado, eu não vou levar passageiro, eu preciso do CMA também? Sim, você precisa, porque mesmo você voando sozinho, você ainda é um risco para as pessoas que estão lá embaixo no solo, que também podem ser vítimas se por acaso você cair em cima delas. Então por isso, você também precisa estar com a saúde em dia, tanto fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente. Porém, o exame de saúde que um piloto privado faz, ele é menos rigoroso do que o exame de saúde que um piloto comercial faz. Por quê? Porque as consequências de você ter algum problema durante o voo, algum problema de saúde durante o voo, são muito menores se você está voando sozinho. Agora, se você está voando numa aeronave de 160, 200, 300 passageiros, aí a consequência é muito mais grave. Uma aeronave com 10 toneladas de combustível é muito mais perigosa do que uma aeronave que pesa, sei lá, 1.500 kg, 1.000 kg e está com 300 kg de combustível. É por isso que esse CMA ele é dividido em classes. Existem várias classes de CMA que eu vou comentar mais para frente aqui nesse vídeo e cada classe tem a sua finalidade específica. Além disso, o CMA ele também tem uma validade limitada, ou seja, você precisa fazer o exame de forma periódica. Regularmente você vai ter que refazer o CMA, porque senão ele vai vencer. Então a validade do seu CMA ela varia de acordo com dois fatores: a classe do seu CMA e a sua idade. Beleza, Rodrigo, mas o que diabo que é essa classe do CMA? É isso que eu vou explicar agora para você. A classe do CMA ela diz respeito ao quão rigorosa será a sua inspeção de saúde e cada classe também tem uma finalidade específica, como eu comentei. Então o cara que vai voar o Airbus com 160 passageiros, com 200, 300 passageiros, ele precisa ter uma probabilidade menor de ter algum problema durante o voo do que um cara que vai pilotar um Cessna 152 sozinho em cima da fazenda, naturalmente. Tem gente que infelizmente por conta de algum problema de saúde ou então algum problema de nascença, algum problema crônico, não pode ser piloto de linha aérea. A sua saúde não é boa o suficiente para ser um piloto de linha aérea, infelizmente, porque ele estaria colocando uma maior quantidade de passageiros em risco, né? Ele vai estar colocando a vida dos passageiros que pagaram para estar ali em risco. Além disso, ele vai estar com uma aeronave com 10 toneladas de combustível, que se cair vai causar um incêndio de proporções enormes, pode cair em cima de alguém, vai voar em cima de grandes cidades. Então esse cara precisa ter a saúde melhor.
tem gente que infelizmente não tem a saúde boa o suficiente para ser um piloto de linha aérea. Mas aí seria justo você negar o direito desse cara de voar sozinho, de pegar um avião e voar sozinho, sem levar passageiro, numa aeronave de pequeno porte, num ambiente muito mais controlado, num ambiente que, se por acaso ele tiver algum problema e acabar caindo com a aeronave dele, ele vai trazer prejuízo provavelmente só para si mesmo. Seria justo você negar o direito dele de poder pilotar? E aí é exatamente por isso que servem as classes do CMA. Então existe o CMA de primeira classe até o de quinta classe, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe, sendo o de primeira classe o mais rigoroso e o de quinta classe o menos rigoroso. Vou explicar agora cada uma dessas classes. Então, primeiro, o CMA de quinta classe ele é necessário para pilotos de VANT, ou seja, de veículo aéreo não tripulado. É basicamente esse aí da foto, né? É um drone, basicamente. Então, até para você voar um drone, dependendo do tamanho dele, se ele for considerado um VANT, você precisa ter o CMA de quinta classe também. O CMA de quarta classe é aquele necessário para piloto de aeronaves leves, ou seja, ultraleves e planadores. O CMA de terceira classe ele não é emitido pela ANAC, ele é emitido pelo DECEA, que é o órgão da FAB responsável pelo gerenciamento do tráfego aéreo, e ele é emitido apenas para os controladores de tráfego aéreo. Sim, até mesmo o controlador de tráfego aéreo que não pisa numa aeronave durante seu trabalho, ele também tem que provar que está fisicamente e principalmente mentalmente apto para desempenhar o seu papel com segurança. O CMA de segunda classe ele é aquele exigido para o piloto privado, o comissário de voo, o mecânico de voo e o piloto de balão. Ou seja, muito provavelmente esse aí vai ser o CMA que você vai tirar logo no início. Então, para você ser piloto privado, você já começa no CMA de segunda classe. Acima dele só vai ter o CMA de primeira classe, que é o que eu vou falar agora. Então, por fim, o CMA de primeira classe é aquele exigido para pilotos de linha aérea e piloto de avião comercial. Ou seja, vou fazer o curso de piloto privado, vou precisar do CMA de segunda classe. Vou fazer o curso de piloto comercial, vou precisar do CMA de primeira classe. Sendo que, obviamente, o CMA de primeira classe é mais rigoroso do que o CMA de segunda classe. Vale ressaltar também que existe uma hierarquia entre os CMA. Então, o cara que ele tem o CMA de primeira classe, ele pode atuar como piloto privado ou como comissário de voo, se por acaso ele tiver a licença para isso, obviamente. Mas o cara que tem o CMA de segunda classe, ele não pode atuar como piloto comercial ou como piloto de linha aérea. Deu para entender então a hierarquia entre os CMA? Então, agora que a gente já falou qual CMA é necessário para cada licença, vamos falar sobre a validade do CMA. Então, a validade do CMA segue conforme a tabela que você pode ver agora na sua tela. Então, explicando rapidamente a tabela. Se você quer ser um piloto comercial ou piloto de linha aérea, você precisa do CMA de primeira classe. E nesse caso, se você tem menos de 60 anos, a validade desse CMA é de 12 meses. Se você tem 60 anos ou mais, a validade desse CMA é de 6 meses. Ou seja, a cada 6 meses ou 12 meses, você precisará revalidar o seu CMA. A revalidação ela tem os exames um pouco mais simples do que a obtenção inicial do seu CMA, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. O CMA de segunda classe, então, ele é para piloto privado com habilitação IFR, ou seja, o PP e IFR, o piloto privado, PP, piloto de balão livre, mecânico de voo e comissário de voo. Então, para o piloto privado, por que o PP e IFR está separado do PP, né, do piloto privado? Porque o PP e IFR, o piloto privado IFR, ele precisa ter o CMA de segunda classe, porém, na hora que ele for fazer o CMA dele, ele vai precisar atender os requisitos de vista oftalmológicos do CMA de primeira classe, só pelo fato dele possuir a habilitação de voo para o instrumento. Então, o PP e IFR é a única exceção para essas regras aí de exames médicos. Então, ele é um segunda classe, ele é um CMA de segunda classe, mas na prática a vista do piloto tem que ser igual a um piloto de primeira classe. Então, para um piloto de aviões, né, se ele tiver menos de 40 anos, a validade é de 5 anos, ou seja, 60 meses. Se ele tiver entre 40 e 50 anos, é de 24 meses, acima de 50 anos é de 12 meses. E os demais CMA também seguem conforme a tabela, eu não vou comentar aqui porque o foco dessa aula é justamente para piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Então, agora que você já sabe o que é o CMA
para que ele serve e qual é a validade dele, vamos ver agora como é que você pode fazer para obter o seu CMA. Para obter o seu CMA, você só precisa de duas coisas, é bem simples. Então a primeira delas é ter um código ANAC. E a segunda delas é você agendar seu exame em uma clínica ou médico credenciado pela ANAC para avaliar se você tem condições de saúde ou não para obter o seu CMA. Para obter o seu código ANAC é bem simples, fácil e o melhor, é de graça. E se você não sabe o que é o código ANAC ou não sabe como obter o seu, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Clica lá, assiste um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes como obter o seu e o que é o CMA e para que ele serve. Então assiste lá e obtenha o seu código ANAC em 15 minutinhos. É bem rápido, bem simples, bem fácil, beleza? Com o seu código ANAC em mãos, basta você entrar no site da ANAC e procurar na lista de clínicas ou médicos credenciados qual o local mais próximo da sua casa ou mais barato e entrar em contato diretamente com a clínica /médico para fazer o seu agendamento. Os médicos credenciados eles podem emitir até o CMA de segunda classe. Já para o CMA de primeira classe, somente clínicas credenciadas podem fazer os seus exames. Vou deixar aqui um link na descrição para o site da ANAC que contém todas as clínicas e todos os médicos credenciados separados por estado. Então clica lá no seu estado e vê quais que tem lá no seu estado, dá uma ligada para cada um deles, manda uma mensagem no WhatsApp e vê qual que é o mais barato, ou então qual que é mais perto da sua casa, ou que mais te atende de forma geral. E aí quando você entrar em contato com eles, você fala que você quer obter o seu CMA inicial de primeira ou segunda classe, seja lá qual classe que você quiser. O custo desse CMA inicial costuma ser de R$500 a R$800 e a validação fica por volta dos R$400. Durante o agendamento, o pessoal da clínica já vai te passar as orientações sobre o documento necessário, exame, jejum, coleta de sangue, por aí vai. Para você obter o seu CMA, então, você vai precisar realizar os exames laboratoriais previstos na tabela. Então digamos que você tem por volta de 18 a 25 anos e quer tirar o seu CMA de segunda classe para poder dar o primeiro passo na sua formação, que é se formar um piloto privado. Você vai precisar fazer os seguintes exames laboratoriais. Primeiro, exame de sangue completo. Segundo, exame de urina. Terceiro, um eletroencefalograma, que é aquele negócio que o nego bota uns eletrodos no seu cérebro e basicamente lê sua mente. Eletrocardiograma com prova de esforço em esteira, ou seja, o nego vai colocar os negocinhos lá no teu corpo para medir o seu batimento cardíaco e vai mandar você correr numa esteira até você cansar. Não tem tempo mínimo de corrida, tá? Não é para ver o quão longe você corre, o quão rápido você corre. É só para ver como o seu coração reage no limite de esforço físico, quando você está sob esforço físico intenso. Uma radiografia do tórax, também da região do tórax. Uma audiometria, que é basicamente colocam um fonezinho em você e ficam emitindo umas frequênciazinhas de uns ruídos e umas determinadas frequências e você tem que sinalizar quando você conseguir ouvir esse ruído. Mede a sua capacidade auditiva. E por fim, um exame odontológico com radiografia, odontológica e um odontograma. Além disso, você também vai precisar passar por uma avaliação psicológica, oftalmológica e de um clínico geral. Na avaliação psicológica você vai precisar fazer teste de personalidade, atenção, memória e raciocínio. Não se preocupa, tá? Você não precisa ser nenhum Einstein ou ter memória fotográfica, mas você também não pode ser completamente incapaz de memorizar informações simples por curto período de tempo, porque isso vai prejudicar no voo. Também você não pode ter doenças mentais que podem afetar o seu comportamento, por exemplo, transtorno bipolar, depressão aguda, essas coisas assim também você não pode ter no momento que estiver realizando seu CMA. No exame oftalmológico, ou seja, o exame de vista, você não precisa ter a visão perfeita, tá? Então se você usa óculos, você pode utilizar seus óculos sem problema na hora de fazer o exame. Então desde que você consiga enxergar direito com óculos, com lente de contato, que seja que você preferir usar, não tem problema, normalmente você vai ser aprovado. Quanto ao daltonismo, por exemplo, você deve ser capaz de provar que você consegue enxergar as cores básicas utilizadas na aviação, que são, por exemplo, amarelo, azul, verde, vermelho, branco, preto e âmbar. Na clínica geral você vai fazer teste de pressão, frequência cardíaca, teste neurológico, o cara vai dar aquele martelinho no seu joelho, vai mandar você tocar o nariz com o olho fechado, vai checar seu IMC e por aí vai. Cara, não é nada de outro mundo, tá? E normalmente uma manhã você já realiza todos os exames e sai de lá com a sua aprovação praticamente no dia seguinte no máximo. Se você quer ver o requisito completo, né, de saúde, acessa o RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 67, que ele fala sobre os requisitos para a concessão do CMA.
Lá você vai ter todos os detalhes técnicos do que você pode ou não pode apresentar. Então vou deixar o link aqui na descrição do RBAC 67 para você baixar e dar uma olhada se você tiver alguma dúvida. Não é fácil a leitura dele, tá? Provavelmente você vai precisar entender um pouco mais de saúde, termos médicos, etc, para você conseguir entender ele. Mas se você tiver curiosidade para dar uma olhada, clica aí no link e baixa o RBAC e dá uma lida nele se você tiver curiosidade. Bom, então agora vamos para a parte final dessa aula. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas que eu recebo bastante. A primeira delas: Rodrigo, qual CMA eu devo tirar? O de primeira ou de segunda classe? Então vamos lá, eu recomendo o seguinte. Se você está entrando na aviação com o objetivo de se tornar um piloto de linha aérea e você não tem certeza se a sua saúde ela é boa o suficiente para você passar no exame do CMA de primeira classe, então cara, a minha recomendação é que você faça logo o exame de primeira classe. Porque se por acaso, infelizmente, você tiver alguma condição que não tenha tratamento e que te impeça de ser piloto, você não vai desperdiçar seu tempo e nem seu dinheiro fazendo uma formação de piloto privado para só depois descobrir que você não vai poder ser o piloto de linha aérea ou então o piloto comercial que você queria. Infelizmente essa é a realidade, né? Você precisa ter os requisitos de saúde para tirar o CMA de primeira classe. Se por acaso você não atinge esses requisitos e não tem como tratar isso, infelizmente, meu amigo, eu fico triste por você, mas você não vai poder ser um piloto de linha aérea nem um piloto comercial, a não ser que você faça um tratamento e consiga reverter essa situação. Aí nesse caso, se tem cura, se é possível tratar, recomendo e vai e corre atrás do seu sonho. Mas se não for possível, infelizmente você já consegue matar essa profissão da sua lista de possíveis profissões logo no início, antes de investir muito dinheiro. Então é melhor você perceber logo que você não consegue no início do que no final. E se esse for o seu caso, realmente eu fico muito triste por você, mas eu tenho certeza que você vai achar outra profissão que vai te fazer muito feliz, cara. E você tem outra escolha também. Se você por acaso não tem condição de tirar o CMA de primeira classe, você não tem saúde para isso, mas consegue o de segunda classe, você pode ser piloto por hobby, né? Você pode ser piloto para se divertir. Você não vai poder trabalhar com isso, não vai poder ganhar dinheiro com isso. Mas se por acaso você tiver condição financeira para ter a aviação como hobby também, pode valer a pena dependendo dos seus sonhos e dos seus desejos. Outra situação que eu recomendo que você tire o CMA de primeira classe logo é, se você for fazer o curso de piloto privado e logo na sequência, acabei o curso de piloto privado, já vou começar o de piloto comercial em menos de um ano, aí nesse caso eu acho que vale a pena logo você tirar o CMA de primeira classe. Para qualquer outro caso, eu recomendo você tirar primeiro o CMA de segunda classe para poder tirar vantagem daquela validade de 5 anos e assim economiza uma grana que você vai precisar economizar dinheiro para se tornar piloto, tá? Outra pergunta que eu recebo bastante: Rodrigo, meu indicador é maior que o dedo médio, eu consigo enrolar minha língua, a minha orelha esquerda é maior do que a direita, eu consigo ser piloto? Cara, sinceramente eu não consigo responder sua pergunta por 2 motivos. Primeiro, porque eu não sou médico, então eu não sei. E segundo, porque eu não trabalho para a ANAC, então existe uma certa subjetividade nesse exame. Para mim, existem 2 formas de você descobrir se você consegue ou não ser um piloto baseado na sua condição específica. A primeira delas é você pegar o RBAC 67, imprime ele, leva para o médico da sua confiança e pede para ele fazer um check-up, né? E basicamente pergunta tudo isso para ele. Ele com certeza vai saber responder melhor do que eu. E a segunda, que é a minha favorita: marca logo a exame e vai lá na prática e vê se dá certo ou não. Você provavelmente vai gastar mais, né, mandando um médico aleatório checar tudo na sua vida, todas as suas condições de saúde, e ele ainda pode se enganar porque ele não é credenciado pela ANAC e por aí vai. Então, cara, é melhor tentar. Vai lá, marca seu exame e vê se dá certo. Ah, mas Rodrigo, eu tenho um problema que tá lá escrito no RBAC que não pode. Cara, vai lá, faz o exame. Às vezes o avaliador ele pode julgar que aquele seu problema ele não vai influenciar na segurança de voo e ele te aprova. O RBAC 67 ele é mais um guia geral do que um mandamento, né? Então os examinadores eles também são seres humanos, eles querem te aprovar, eles sabem que o seu sonho depende disso. Pode acreditar, cara, eles só vão te reprovar se realmente a condição que você tem for causar uma condição considerada insegura para o voo, ou seja, se for aumentar o risco de uma forma considerável para a segurança de voo. Fora isso, cara, eles vão tentar te aprovar. Ou seja, se o cara te aprovou, foi com uma tristeza no coração e buscando o melhor
para a segurança da aviação como um todo. Não foi de sacanagem, não foi por maldade do cara, tá? E mesmo se por acaso você for reprovado, você ainda pode tentar entrar com recurso ou então buscar tratamento se por acaso for uma situação tratável. O que eu quero dizer é, não mate o seu sonho de ser piloto antes do tempo. Não deixa o medo de ser reprovado te impedir de tentar. Se você tem o sonho de ser piloto, cara, corre atrás, dá um jeito, tenta, vai lá, dá a cara a tapa. E se você falhar, pelo menos você tentou. Se você nunca tentar, você vai viver para sempre com aquela dúvida. Cara, será que daria certo? Enfim, essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. E se você quer ser um piloto, mas você não sabe como, então eu gravei um vídeo, vou deixar aqui o link aqui na descrição também, que eu ensino como você sair do zero e se tornar um piloto. Então vai lá, assiste o vídeo e descobre hoje mesmo como sair do zero e se tornar um piloto. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão de próximo vídeo, que é muito importante, se quiser sugerir o tema do próximo vídeo, deixa um comentário aqui embaixo e a gente conversa por lá, beleza? Então muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais.